Antes de eu voltar, né, a compartilhar aqui os slides, eu queria que vocês pudessem me dizer agora se ficou claro para vocês o que é gamificação, se vocês acreditam ser possível aplicar atividades gamificadas nas realidades de vocês, quais dificuldades que vocês enxergam, né, que poderiam, né, ocorrer se vocês tentassem, né, aplicar a gamificação aí nos contextos de vocês, se conseguiram entender a diferença entre gamificação e jogo. Quem quiser, sim, que se tenha vontade para abrir o microfone, pode abrir o microfone e falar. A gente vai dar aqui esses minutinhos enquanto todo mundo volta. Mas quem quiser comentar aí pelo chat, as meninas podem acompanhar, eu também posso ler aqui. Quem tiver alguma pergunta já, antes da gente partir, né, para conhecer as ferramentas e aprender a utilizá-las, certo? Pode ficar à vontade. Então, todo mundo aqui dizendo que ficou claro. Ok. Então, muito bom. Ótimo, perfeito. Fico feliz em saber que ficou claro para vocês. Então, gente, se tiver alguma pergunta, vão colocando aí. A gente vai seguir aquela mesma dinâmica que a gente vinha, né? Quem tiver pergunta, vai colocando, as meninas estão aí observando para repassar para mim e a gente vai aí conversando, tá certo? Estou vendo que está chegando aqui alguns comentários, deixa eu ver. Daniela está dizendo, já fiz vários jogos, mas não conhecia a proposta da gamificação até esse ano. Ótimo. Andresa, ajustando ao contexto público ao qual se destinará e que vai além das tecnologias via internet. É verdade, Andresa. Então, é importante a gente pensar sempre nisso, sabe? Quando eu penso em trazer tecnologia ou qualquer outra atividade, um exemplo muito claro que eu sempre gosto de dar é o seguinte. Este ano, por exemplo, eu tenho 2 turmas de terceiro ano na mesma escola. Uma turma matutina e uma turma vespertina. A gente não está conseguindo muito fazer isso esse ano por conta desse novo contexto de ensino remoto, né, que trouxe uma infinidade de desafios, mas se fosse no contexto normal, né, de ensino presencial, eu conseguiria aplicar isso de uma melhor forma. E pensar sempre o seguinte, que cada turma, ela tem, né, uma dinâmica diferente, ela atende um público diferente. Por exemplo, lá na escola que eu trabalho, os meninos que estudam pela manhã são quase majoritariamente todos da zona rural. Então, é um contexto diferente daqueles que estudam à tarde, que são alunos que são alunos que moram na cidade mesmo, na zona urbana. Então, é sempre bom a gente pensar, até quando são séries iguais, pensar dinâmicas diferentes de acordo com o público a quem a gente vai se destinar. E na gamificação não é diferente. Por isso que é tão importante você conhecer a sua turma, né? Entender de fato quais são os anseios, por isso ter essa conversa, né? De se eles gostam de jogos, o que é que motiva eles nos jogos. Então, ter essa conversa prévia com os alunos, ela vai ser fundamental para que você consiga encontrar qual vai ser o item de gamificação que você vai utilizar ali para engajar aqueles alunos, para engajar aquela turma, levando-se em consideração que, muitas vezes, o que engaja um determinado aluno não engaja outro. E é por isso que a gente precisa diversificar. Uma atividade gamificada, ela também só vai ser produtiva de maneira, assim, que alcance mais alunos se ela for uma atividade diversificada, que traga, né, vários elementos da gamificação ali presentes nela. E aí, tem aqui mais alguns comentários, deixa eu ler antes Tem uma pergunta aqui. Sim. Que é de Luana Caroline. Eu sempre amei trazer games, jogos e desafios, e os alunos se mostravam bem engajados. Mas, pensando em um contexto pós-pandemia, se é que é possível imaginar, será que os alunos, professores, não estariam saturados dessas ferramentas gamificadas? Há essa preocupação?
Eita, Luana, vou te dar aqui uma resposta muitíssimo pessoal, certo? Eu não acho que a gente vai estar saturado das ferramentas, não é nem ferramentas gamificadas, são as ferramentas, eu acho que você quer se referir, as ferramentas online. Eu não acredito que vai haver essa saturação, até porque nós temos uma infinidade de ferramentas aí à nossa disposição, ferramentas que a gente nem chegou ainda a conhecer, que já podem estar sendo utilizadas, né, em outros lugares, em outros países. E eu penso que quando, né, esse contexto de pandemia ele acabar, que a gente voltar, né, para nossas salas de aulas presenciais, eu disse isso numa palestra que eu ministrei mês passado para os professores lá do Rio Grande do Norte, a educação ela jamais vai ser a mesma. Depois que nós passarmos por esse período, a educação ela não tem como ser a mesma. Eu acho que é impossível a gente, porque é como se a gente fosse retroceder. E a gente não precisa retroceder, né? A gente precisa avançar cada vez mais. Então, a gente precisa pensar que quando esse ensino presencial voltar, vai ser a hora de nós, de fato, aplicarmos tecnologia na educação. Por quê? Porque agora os professores eles não podem mais dizer mas eu não sei usar tecnologia. Porque, de uma forma ou de outra, todo mundo foi obrigado a aprender, nem que seja o mínimo, que é você abrir uma sala de videoconferência. A gente teve que aprender. Muita gente aprendeu a duras penas. Pensando nos meus colegas professores que trabalham comigo nas escolas onde eu atuo, né, muitos professores, eles tinham dificuldades, assim, mínimas, gente. Coisas assim, muito banais que eu ficava assim pensando, né? Eu sei que eu já sou de uma geração que já teve mais acesso, né? Então, professores que já atuam há mais tempo na educação, então não tiveram tanto acesso assim à tecnologia como eu. E hoje eu vejo esses professores conseguindo lidar muito bem com a tecnologia, né? Então, eles foram aprendendo, né, em meio aos trancos e barrancos, e hoje conseguem, no mínimo, né, lidar com essa situação, né, do ensino remoto de maneira mais, vamos dizer assim, mais leve. E aí, quando a gente voltar para o ensino presencial, não tem como a gente manter aquele mesmo modelo, porque a gente sabe que esse modelo de tecnologia, de gamificação, é um modelo que agrada os nossos alunos, né? Pode ser que hoje eles estejam desmotivados, mas não é porque a educação está sendo dessa forma. São uma outra infinidade de fatores, né? É o contexto de pandemia, que não deixa a saúde mental de ninguém em paz, né? É o contexto, né, de não conseguir interagir com os colegas, de interagir com o professor, de ter que estudar em casa, que às vezes não tem um ambiente para estudar, que é um monte de gente numa casa só. Então, assim, são uma infinidade de coisas, né? Eu penso que no próximo ano, a Andresa está falando aqui, ensino híbrido. É um momento da gente começar a engatinhar e pensar em possibilidades de ensino híbrido, né? Porque o ensino híbrido, ele já é comprovadamente muito eficiente, né? E apesar de muitas vezes a gente achar que está fazendo ensino híbrido, a gente não está, né? A professora Ana ontem fez um comentário, né, com relação a isso, ela tem um exemplo, né, de escola achar que está fazendo ensino híbrido, se uma parte dos alunos estiver lá e tem uma câmera filmando o professor para transmitir para os alunos ficarem em casa. Ensino híbrido não é isso, né? Então, a gente precisa entender melhor o que são essas metodologias, né, que a gente chama de metodologias ativas, e tentar aplicá-las a partir de então, né? Acho que a gente conseguiu avançar o que nós não avançaríamos em 10 anos, nós avançamos em alguns meses, no que se trata em utilizar a tecnologia na sala de aula, né? E a gente precisa dar continuidade a isso. Tem mais alguma pergunta que passou por aí? Meninas, me digam. Deixa eu voltar aqui os comentários, ver se eu vejo, mas vocês estão vendo melhor do que eu, para a gente já partir para as ferramentas. Acho que foi isso, né? No mais, são comentários. Luana está complementando. Digo isso, pois não estou trabalhando nesse ensino remoto. E já vi tanta diversificação que eu fico com essa pulguinha atrás da orelha, mas obrigada pela resposta. Luana, na verdade, o que está acontecendo é que nós, professores, nós estamos tentando, né, de fato, promover esse engajamento, promover essa aprendizagem.
Então, a gente meio que está testando muitos modelos, né? Mas não necessariamente todos os modelos vão dar certo para todos os contextos e não necessariamente eles vão ficar desgastados, né? Acho que existem muitas possibilidades de você fazer a mesma coisa. Então, se a gente for pensar nessa perspectiva, o ensino tradicional, né, ele já deveria ter se extinguido, né? Porque há quantos anos a gente trabalha, né, ou boa parte dos professores trabalham de maneira, utilizando, né, ensino tradicional, e ele continua aí presente, né? Então, acho que uma coisa não extingue a outra, acho que a gente consegue, sim, ainda, e mais ainda quando nós voltarmos ao ensino presencial, utilizar muito de tecnologia nas nossas salas de aula, sim. Ok? Ok. O time ensino híbrido está aqui bombando nos comentários. Falou ensino híbrido, né? Essas meninas ficam animadas. A outra, palestra sobre ensino híbrido para quando? Já providencie Luana e Fábio. Então, gente, vamos lá. A gente vai partir agora, porque senão não vai dar tempo. Eu quero terminar antes de meio-dia, porque senão vocês não vão me aguentar mais. E aí, quando eu for oferecer outra oficina, outra palestra, ninguém vai querer me escutar. Então, eu não posso falar muito. Tenho que falar pouco para vocês quererem me ouvir mais. Então, a gente vai adiantar aqui, tá certo? Vamos lá. Compartilhar de novo aqui os slides. Então, vamos lá chegar às ferramentas, né? Que é o grande objetivo, é a cereja do bolo da nossa oficina, é entender como essas ferramentas podem ser utilizadas e como elas podem ser úteis na gamificação na nossa sala de aula. Prestem atenção que ao longo da minha fala, vocês vão perceber que eu vou falar muito, me voltando ao contexto de hoje, que é o contexto do ensino remoto. Tá? Por quê? Porque eu entendo que nós temos aqui muitos professores que estão trabalhando de maneira remota e a gente ainda vai trabalhar assim durante alguns meses. E aí acho importante que a gente frise, né, a utilização dessas ferramentas nesse nosso contexto. Mas aí isso não impede que vocês adaptem, né, essa ferramenta para ser utilizada posteriormente nas aulas presenciais também, porque elas também são muito úteis quando são utilizadas de maneira presencial, com todo mundo ali na mesma sala de aula. Eu vou até também, posso até pontuar como elas podem ser utilizadas também nesses contextos, tá bem? Então, a primeira ferramenta que vou apresentar para vocês é o Kahoot. Então, definindo, né, o que seria esta ferramenta. O Kahoot, ele foi projetado para sondagens e avaliação da aprendizagem. Então, a ideia dele é essa, é que a gente ou sonde a aprendizagem ou avalie a aprendizagem. Então, ó, já conecta com aquela pergunta que foi feita anteriormente, né? Que só era utilizada para testar ou para avaliar a aprendizagem, mas a gente pode também utilizar ela para sondar, porque também é um objetivo da ferramenta. E ela introduz na sala de aula a aprendizagem baseada na gamificação. Então, quando a gente utiliza o Kahoot nas nossas aulas, a gente está gamificando, porque alguns dos princípios de gamificação vocês vão poder perceber que estão ali, né, embutidos nessa ferramenta. E ele permite também que as aulas se tornem mais dinâmicas e interativas, favorecendo a avaliação dos conhecimentos em tempo real. Lembram, né, que a gente falou dessa questão de essa avaliação em tempo real, desse feedback que os alunos dão tanta importância, né, ficam ali o tempo inteiro, quando fazem uma prova, apreensivos até você corrigir. O professor, quando faz prova, ele não tem mais sossego, porque até ele disponibilizar as notas, os alunos, eles estão ali no nosso pé. Por quê? Porque eles querem, né, saber como é que eles se saíram. E o Kahoot, ele faz isso de maneira instantânea, que é muito bom. Segundo Wang e Guimarães, o Kahoot poderá promover o desenvolvimento de várias habilidades, bem como oferecer vantagens e oportunidades aos professores. Entre elas, eles destacam essas aí. Aumento da motivação, melhoria do raciocínio, permite a inversão de papéis, trabalho colaborativo e a avaliação da aprendizagem em tempo real. Então, essas aí são algumas habilidades que os autores aí destacam, mas
a gente poderia falar de muitas outras que podem ser percebidas e podem ser desenvolvidas, né, a partir da utilização do Kahoot. Tudo vai depender de como você vai utilizar essa ferramenta nas suas aulas, tá? E agora, antes da gente ir para o Quizzes, né, eu quero que vocês, vou colocar aqui no chat, vamos lá, vou colocar aqui o link, e eu quero que vocês acessem. Por quê? À medida em que nós formos falando sobre a ferramenta, eu quero que vocês aprendam a utilizá-la. Quem está assistindo pelo computador, talvez tenha uma facilidade maior, né, em realizar isso, mas também é possível fazer pelo celular. Mas se vocês preferirem também apenas assistir, para depois, em outro momento, tentar realizar, né, o passo a passo, também é possível. Fica aí a critério de cada um, tá certo? Então, vocês vão lá, acessam. E agora eu vou parar essa apresentação aqui e vou compartilhar a tela para que quem não tiver, né, conseguindo acessar agora, vai conseguir ver aqui pelo meu compartilhamento de tela, tá bem? Então, quando vocês acessam, estão visualizando, alguém me dá aí um ok, por favor, vocês estão visualizando a tela do Kahoot? Sim. Sim, né? Ok, obrigada. Muito obrigada. Então, quando a gente acessa, né, o site, né, do Kahoot, essa tela que vai nos aparecer, né? Aqui existem algumas informações, mais de 1 milhão de jogadores por ano, tem, tutorial, então, quem não conseguir, mesmo após, né, a nossa explanação aqui, aprender a criar os seus próprios Kahoots, consegue aqui pelo site também, eles têm alguns tutoriais, e a gente consegue, né, de maneira, às vezes, meio que intuitiva mesmo, e criando e explorando também as ferramentas, tá? Então, a gente tem aqui as opções, explore o conteúdo, toque, inscrever-se, conectar-se. Então, eu vou para inscrever-se. Eu vou utilizar aqui um e-mail que eu ainda não tinha logado no Kahoot, para que vocês vejam, de fato, como é o passo a passo do primeiro acesso que a gente faz. Então, eu vou logar aqui como professor. Vocês estão vendo que ele vai aparecer em inglês, né? O site ele é em inglês, mas é um inglês bem instrumental, que até eu, que não sou, né, muito boa em inglês, consigo aí manusear. Qualquer coisa, a gente vai para o tradutor do Google sem nenhum problema. Então, aqui a gente pode escolher, e aí eu vou escolher que vou utilizar ele na escola, né? Para a escola. E aí ele dá esse acesso para a gente aqui, ó, que a gente ou pode fazer o login colocando um e-mail, colocando uma senha, ou a gente pode logar de maneira mais rápida através de uma conta Google, que é isso que eu vou fazer. A gente já está com a conta Google, né, do nosso e-mail de e-mail, e vai lá e acessa de maneira mais. Eu vou escolher aqui uma conta, escolher esta conta aqui, e ele já vai fazendo o nosso login automaticamente. Qualquer coisa, pessoal, se não estiverem conseguindo acompanhar, vão me dizendo aqui nos comentários. Eu vou ficar voltando os comentários para dar essa olhadinha, tá bem? Porque, às vezes, a gente se empolga e vai tocando ponto, né? Então, vocês vão me dizendo aí. Eu não vejo vocês quando eu estou aqui na tela, então... Tudo certo, está ótimo, okay. Aí, a gente chega aqui nessa página, né? E a gente vai escolher, obviamente, essa versão básica, né, que é gratuita. Quem começar a utilizar muito o Kahoot e achar que seria bom, né, fazer esse cadastro na conta paga, também deve oferecer excelentes recursos. Não sei dizer, porque eu sempre utilizei a versão gratuita. Então, a gente vai colocar aqui, né, um nome. Colocar o meu nome. Colocamos de onde estamos, Brasil. Vou botar aqui o nome da minha escola.
escola que eu trabalho aqui na Paraíba. Escola Margarida Dias, na cidade de Pedro Regis. E aí a gente vai, salve e continue. Então, aí a gente já é direcionado aqui para essa tela, né? Onde já aparece aqui o meu perfil, ó, Chaberlane, a gente tem os membros, meus interesses. Estão vendo aqui no cantinho da tela? Então, a gente pode adicionar interesses. Por quê? Porque o Kahoot, ele já disponibiliza alguns Kahoots prontos, né? Que foram feitos por outros professores e foram compartilhados, né? São colocados como público. Então, qualquer pessoa pode utilizar e pode, inclusive, editar. Né? Então, você pode incluir aqui, ó. Vou colocar aqui tecnologia, meu interesse. Mas aí, dependendo da disciplina que você ministre, né, artes, biologia, conhecimentos gerais, você pode utilizar, inclusive, os Kahoots para realizar atividades extracurriculares, né? Então, assim, a gente que trabalha com produção textual, por exemplo, muito legal utilizar os Kahoots para trabalhar conhecimento geral, né? Então, faz os alunos, eles ampliarem um pouco, né, esse conhecimento, né, deles, que pode ser utilizado posteriormente como repertório na produção de texto e tudo mais. Então, selecionei aqui os meus interesses, vou colocar só tecnologia mesmo e vou salvar. Por quê? Quando a gente faz isso, vão aparecer, né, opções de Kahoots prontos, né, incluindo essas temáticas que nós mencionamos. Com mais tempo, vocês podem ir explorando aí as abas, tá? Vocês podem pesquisar Kahoots, né? Se a gente for aqui nessa aba. Então, a gente tem, ó, meus Kahoots. Aqui apareceriam, né, se eu tivesse logado com a conta que eu já utilizava anteriormente, os Kahoots que eu já utilizei. Então, eles vão ficando salvos aqui e você pode ir reutilizando. Por exemplo, você utilizou hoje essa temática com uma determinada turma, e mais à frente você gostaria de utilizar com uma turma seguinte, você pode pegar o próprio Kahoot que já estava lá feito e só enviar o link para os alunos. Então, ele pode ser reutilizado, pode ser compartilhado também, então, é bem interessante. Nessa parte de relatórios, vai aparecer, quando a gente clica, né, como foi o desempenho dos nossos alunos na resolução daquela atividade. Então, quantos alunos responderam, quantos acertaram, quantos erraram. Então, a gente pode, nessa opção aqui de grupos, criar um grupo em que haja uma colaboração na criação, né, desse Kahoot. Então, também é interessante, professores que queiram trabalhar em equipes, né, numa mesma turma, podem construir aqui colaborativamente também os seus Kahoots. Então, a gente vai agora mostrar como é que a gente pode criar, né, um novo Kahoot. Então, vou colocar aqui, crie um novo. Estou vendo aqui um comentário de Luana, que ao utilizar o Kahoot, já notei estabilidades, dá exemplo de mudança de alternativas, prejudicando a realização do quiz. Se já vivenciaram isso e se sabem o porquê. Eu, particularmente, não vivenciei nenhuma vez, pelo menos os meus alunos não me comunicaram nunca, né, dessa instabilidade da plataforma. Sempre que eu utilizei, sempre deu muito certo. Mas eu tenho utilizado também de maneira muito, vamos dizer assim, muito elementar. É mais para sondagem mesmo, então eu nem coloco tantas perguntas, nem coloco muitas alternativas também. Eu gosto de colocar no máximo 3 alternativas, né, para que os alunos respondam, porque eu gosto de colocar aquela contagem do tempo. Eu vou fazer um passo a passo, Danise, sim, tá? A gente vai para o passo a passo agora. Eu gosto de colocar muito a contagem do tempo, porque eles vão fazendo de maneira mais competitiva. Então, a gente vai agora para criar, certo? Então, olha só. Vamos criar um novo Kahoot. Então, a gente clica aqui. Essa é a tela que vai nos aparecer, certo? Então, vocês podem ver que ela é toda personalizada. Eu vou tentar traduzir aqui.
Espero que traduza. Que fica melhor da gente... Vamos lá. Parece que não quer traduzir, não. Mas a gente consegue indo assim mesmo. Então, traduziu. Ok. Então, olha só. A gente pode inserir um título para o nosso Kahoot. Vou colocar aqui um título. Vou colocar, deixa eu ver, gamificação. Esse é o nosso título. Eu poderia escolher uma imagem aqui para colocar, né? Quanto mais personalizado, né, for o nosso Kahoot, mais atrativo ele será para os alunos. E aqui nessa parte de configuração a gente pode escolher tudo. A gente pode colocar link de vídeo no YouTube aqui, ó, colocar link do YouTube, um vídeo que ilustre, né, o conteúdo que está sendo trabalhado. Podemos colocar também uma música, uma imagem, fazer uma descrição aqui. Então, quanto mais a gente personalizar, pessoal, mais atrativo será. Lembrem sempre disso, tá certo? Deixa eu procurar aqui uma imagem, deixa eu ver biblioteca de imagens. Deixa eu ver tecnologia, o que é que vai aparecer. Para a gente deixar isso bem personalizado. Vamos lá. Vou botar essa daqui. Eita, eu não posso usar essa não, que eu não sou prêmio. Deixa eu ver, jogos. Eita, essa opção, peraí, minha gente. Essa opção é só para quem é prêmio. A gente não pode, não. A gente pode enviar uma imagem do nosso computador, né? Ou um link do YouTube. Mas fica aí a explicação de como fazer, tá? Eu não vou colocar, não, porque eu estou utilizando um computador que não é o meu, é do meu esposo, porque a câmera é melhor. Então, até as imagens que eu utilizei para produzir os slides não estão nele, então eu não encontraria. Mas aí vocês podem carregar uma imagem do computador para colocar aqui. Então, olha só, aqui a gente tem na linha de tempo algumas opções. Então, quanto tempo você quer deixar para os alunos responderem essa alternativa? Então, eu gosto de deixar um tempo assim, 60 segundos eu acho um tempo bom. Então, e pontos. Quantos pontos vai valer cada questão? Então, é muito bom colocar isso, porque são estratégias aí da gamificação, como vocês já viram. Então, elas vão fazer... Oi? Professora? Pois não. Ranelli está avisando que tem a opção no lado esquerdo da tela de imagens gratuitas. Tá. Categorias gratuitas, verdade. Já fui pesquisar. Muito obrigada, Ranelli. Nem tinha prestado atenção nisso. Perfeito. Vou escolher aqui uma. Vou colocar essa daqui. Lei tecnológica. Ok. Muito obrigada, gente. Vão aí me dizendo mesmo. Me ajudem. Pronto. Então, gente, a gente pode escolher aqui seleção única ou multisseleção. Então, eu vou escolher seleção única, que é que os estudantes só vão poder optar por uma alternativa correta, certo? E aí, a gente vai começar a adicionar as perguntas. Então, a gente tem aqui algumas opções. As opções gratuitas são de questionário, que a gente vai dar alternativas, ou de verdadeiro ou falso. Eu vou escolher agora a de questionário, tá? Então, a de questionário foi escolhida e a gente vai agora adicionar, né, a pergunta. Então, vamos lá. Eu já tinha aqui separado uma perguntinha pronta, tá? Para a gente não perder tempo. Vou só copiar e colar lá. Deixa eu lá. Aqui. Então, o que caracteriza gamificação no contexto educacional? E agora, vou colocar aqui as opções de pergunta. Então, uso de videogames nas minhas aulas. Quero ver se vocês vão acertar.
Já vou desafiar vocês aí. O uso de elementos dinâmicas de games para engajar e motivar os estudantes. Ou o uso de jogos de estratégia para estimular a motivação. Oxente, copiou a mesma alternativa. Foi? Não, foi outra. Os de elementos de jovens, engajamento, foi incompleto. De todos os alunos. Eita, teria que diminuir aqui, porque a gente tem uma quantidade de caracteres, pessoal. Então, observem que aqui, como eu coloquei uma alternativa muito, muito longa, né, um texto muito longo, a gente não conseguiria incluir o texto todo. Então, como é que a gente pode fazer aqui? Precisa resumir. Então, deixa eu ver. Jogos e estratégias para estimular e engajar. E, por último, vou colocar aqui. Então, observando aí essa questão e as alternativas, qual que vocês acham que é a alternativa correta? Me digam aí nos comentários. O que caracteriza a gamificação no contexto educacional? Azul, amarela. Vamos lá. Então, tá chutando aí a amarela. Então, o uso de videogame nas minhas aulas não necessariamente é gamificação, né? Isso é game. Jogos de estratégia para estimular a motivação e engajar. Uso de elementos dinâmicas de games para engajar e motivar os estudantes. E jogos competitivos. Então, exatamente, a alternativa amarela seria correta. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa marcar ela. Porque quando a gente marca ela, na hora que o aluno responde, ele já recebe o feedback imediato, né? Então, eu vou aqui, né, feito, salvei a pergunta, e aí eu poderia, né, incluir outras perguntas. Então, quanto mais perguntas você incluir, mais você vai conseguindo fazer com que o aluno ele vá acumulando pontos. Então, como é que eu gosto de utilizar essa questão do Kahoot? Então, eu disse para vocês que a gente pode utilizar ele para entender o que é que os alunos sabem, né? Qual é o conhecimento prévio sobre aquele conteúdo. Então, quando a gente... deixa eu abrir aqui mais uma vez. Quando a gente coloca aí essas questões, e eu gosto de colocar a questão do tempo, então, os alunos vão respondendo e o tempo vai correndo, né? Então, eles precisam ser rápidos, ser ágeis nessa resposta. A gente vai colocar também a questão dos pontos. Então, cada resposta vale 1000 pontos. Então, quanto mais ele acertar, mais pontos ele vai ali ir adquirindo. E isso gera também uma competitividade com relação aos outros, né? Então, a gente pode realizar essa atividade em grupo ou a gente pode realizar ela individualmente. Nas atividades remotas, o que é que a gente pode fazer? A gente pode enviar o link. Eu vou aqui excluir essas opções aqui para deixar só uma pergunta para a gente conseguir salvar o Kahoot. Então, olha só, a gente vai feito. Então, feito. Então, ele vai aparecer lá nos nossos Kahoots. E aí, a gente vai poder compartilhar o link, né, dessa atividade com os alunos. Então, é importante que a gente deixe aqui visível para todos, certo? Porque, senão, os nossos alunos, eles não vão conseguir acessar. E aí, aqui, a gente pode compartilhar.
no que a gente vai compartilhar, esse link de acesso, ele aparece aqui e a gente disponibiliza ele através da plataforma que a gente utiliza com o nosso aluno, seja o WhatsApp, seja o Google Classroom. Existe até uma opção aqui, quem trabalha com o Google Classroom, aqui, ó, nesse íconezinho verde, a gente consegue fazer como é que a gente fala? Essa conexão direta, né, do Kahoot com o Google Classroom. Então, você já consegue transferir esse Kahoot direto para a plataforma do Google Classroom e faz essa conexão. Quando a gente está trabalhando de maneira presencial, como é que isso pode ser útil? A gente pode utilizar, por exemplo, um retroprojetor. Então, o aluno, ele acaba podendo se reunir em pequenos grupos para poder responder os quizzes. Então, o professor projeta as perguntas e os alunos, cada um com um aparelho, um tablet ou um celular, eles podem acessar através do aplicativo, porque o Kahoot ele também pode ser utilizado através do aplicativo. Então, eles têm acesso às perguntas e as imagens lá no Data Show, no projetor, que é projetado pelo professor, e no celular, no aplicativo deles, vai aparecer apenas as opções de resposta. E aí eles vão marcando. E aí isso pode ser feito de maneira colaborativa, entre um grupo, ou de maneira individual também. Então, só esse processo, né, de tentar acertar mais, ao marcar a alternativa, já saber qual é a sua resposta, e o tempo está correndo, então se você não responder logo, você perde a vez de responder aquela questão. Então, tudo isso vai gerando um contexto ali de gamificação que faz com que o aluno ele se engaje na atividade. Então, é muito mais interessante realizar uma atividade dessa forma do que, por exemplo, você simplesmente pegar lá um documento de Word, colocar as questões e as alternativas, e o aluno ir lá marcar qual é a alternativa certa ou marcar qual é o verdadeiro ou falso. Professora, Carla fez uma pergunta. Sou professora de Libras e fiquei com a dúvida sobre a inserção de imagens nas perguntas. É possível? Nas perguntas, sim. Lá onde a gente... Deixa eu colocar aqui para editar. Deixa eu voltar. Lá onde a gente inseriu, né, a pergunta, tem a opção de você colocar imagens e de você colocar também vídeos. Então, por exemplo, você pode... professora de Libras, não é? Que você falou sim, Libras. Isso. Então, você pode, por exemplo, gravar vídeos fazendo, né, essa tradução da pergunta, né? E incluir o vídeo lá na pergunta, né? Fazendo essa tradução. Então, o aluno ele vai conseguir assistir ao vídeo, né, em Libras, e aí responder as alternativas. Você pode fazer essa tradução da pergunta e das alternativas também. Então, aí, como a gente utiliza ele, são cores, né? Vocês estão vendo? Todas as alternativas que vão aparecer, elas vão aparecer nessas 4 cores. E se vocês observarem, ó, as cores, elas têm símbolos. O vermelho é um triângulo aqui no canto, o amarelo é uma bolinha, o azul é acho que é um losango isso, né? Acho que é. E o verde, um quadrado. Então, isso faz com que também você consiga fazer essa associação para os alunos que, no caso, são surdos, associando as alternativas às cores ou os símbolos. Então, vai ficar bem mais fácil deles conseguirem marcar a alternativa correta. Ainda que você ainda que eles não consigam ler, mas a questão da cor, né, já vai fazer com que eles associem alternativa tal, cor vermelha, alternativa... Então, até para eles marcarem, seria muito mais interativo. Então, pessoal, a gente compartilha o link, o aluno realiza... Eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar o link dessa pergunta com vocês, para vocês entenderem como é que funciona de fato. Deixa eu botar aqui no chat. Vamos lá. Vocês vão abrir aí no computador, no celular de vocês.
e vão tentar responder, para vocês entenderem como é que funciona. Então, quando a gente acessa, lá, já vai aparecer, né, a questão, as alternativas, você marca a alternativa correta e automaticamente já lhe dá o resultado. Então, essa interatividade também é interessante para os alunos, né? Não precisa nem você estar presente e dar, né, esse feedback para eles. Mesmo realizando a atividade à distância, eles já vão saber se eles acertaram ou não. E aí eu gosto de fazer com que, por exemplo, eles possam responder mais de uma vez. Porque as perguntas que eles erraram, né, eles podem fazer uma outra tentativa de tentar aí acertar. Você pode ou colocar que as respostas sejam visíveis imediatamente, né, para que ele já saiba qual é a certa, ou que ele possa tentar mais uma vez, para que eles tentem responder até acertar. Alguém fez uma pergunta. Não sabia que poderia transferir a outras ferramentas. Sim, você pode. É só enviar o link e é super tranquilo. Aí, pessoal, eu vou passar bem rapidinho aqui para o Quizzes, para a gente ver ele também um pouquinho. E aí, depois, a gente pode fazer uma comparação entre as duas, tá certo? Porque são plataformas muito semelhantes. Vou compartilhar aqui mais uma vez o slide. Aqui. Então, olha só. O Quizzes, ele também é uma ferramenta utilizada nessa mesma perspectiva, né, de criar quizzes. E o objetivo dele, né, é fazer, né, esses quizzes terem um caráter formativo e serem respondidos considerando a velocidade de resposta de cada aluno de maneira divertida. Então, no Quizzes, a gente tem a possibilidade, vou mostrar para vocês, por exemplo, de fazer assim. Quem responde mais rápido consegue mais pontos. Então, por mais que os alunos eles respondam juntos, por mais que eles respondam juntos, não, por mais que eles respondam de maneira correta, por exemplo, dois alunos diferentes fizeram colocaram a mesma resposta, mas teve um que respondeu mais rápido que o outro. Então, aquele que respondeu mais rápido, automaticamente, ele ganha mais pontos. Então, essa competitividade, né, de saber quem respondeu mais rápido no final, é muito legal também. Eles ficam, né, motivados a responderem, não só de maneira correta, mas também de maneira correta e ágil, né, para conseguir, no final, ter mais pontos que o outro. Essa ferramenta, ela também reivindica, né, essa questão do ritmo de cada aluno, pois as perguntas elas vão aparecer, né, de maneira individual para cada participante, com a possibilidade de revisão ao final do teste. Então, essa possibilidade também que o Quizzes oferece de revisar, né, a atividade no final é bem interessante, né, porque lembram a ideia de aprender com o erro? Então, ela é super positiva nesse sentido, né? Então, vou colocar aqui também o link no chat para que vocês acessem, tá? Então, olha só. Aí está o link do Quizzes. A gente vai compartilhar agora também. Deixa eu parar aqui. Para quem não estiver acessando diretamente no link, poder ver como é que funciona. Quizzes. Também é em inglês, né, o site. Então, mas também é um inglês muito elementar, a gente consegue ir acessando. Então, o site vai aparecer assim, ó, para vocês. Primeiro acesso. E aí, a gente vai ler aqui em inscrever-se. E da mesma forma como o Kahoot, você tem a opção de fazer o login direto com a conta Google. Então, vou escolher aqui também uma conta Google, que eu não tinha
acessado nenhuma vez para ser o primeiro acesso. E aí, ó, ele pede para a gente escolher de que forma a gente quer utilizar, né, para que objetivo. E aí a gente coloca aqui que é para a escola. Pergunta se a gente é estudante ou professor, porque o estudante ele também pode criar, né, quizzes aqui. É até uma atividade interessante também, que a gente pode propor aos nossos alunos, que a partir do estudo de um determinado conteúdo, eles criem um quiz e compartilhem esse quiz com os colegas. Então, é uma atividade também que eu acho que geraria um engajamento, né? Então, eles fazerem lá os seus próprios quizzes e disponibilizarem para os colegas, cada um responder o quiz um do outro, né? Acho que também é uma atividade que super engajaria. Quem é professor de inglês poderia utilizar como forma, né, de aprender um pouco mais da língua, já que o site é em inglês também, então, eles poderem usar, né, essa plataforma e aprender um pouco mais do inglês. Então, ó, muito parecido com o que a gente viu lá do Kahoot, né, são plataformas muito semelhantes. Aqui eu já teria Kahoots prontos, ó, matemática, língua inglesa, estudos sociais, né, linguagem, ciência. Então, eu posso escolher aqui um Kahoot pronto. Eu vou abrir aqui um desses só para vocês entenderem como funciona. Então, quando a gente clica em um desses que já está pronto, ó, vai aparecer assim para a gente. Matemática. Aqui eu tenho as questões, acho que o conteúdo aqui não colocar, tem só matemática, mas não tem o assunto específico. Acho que são vários assuntos de matemática, né? Então, a gente tem aqui, ó, 10 questões, questões sobre geometria, e aí você pode ou utilizar, né, o Kahoot da maneira como ele está aqui, compartilhar o link com os alunos de vocês aqui, ó, nesse íconezinho de compartilhamento, copiando aqui o link, ou você pode editar também, né? Então, aqui nessa opção editar, vai abrir para a gente a possibilidade de editar as questões que foram colocadas aqui. Então, se você, por exemplo, e é importante que a gente sempre tenha esse cuidado, se quando for usar um quiz desse que já esteja pronto, que esteja sendo disponibilizado na plataforma, porque como é uma plataforma colaborativa, né, todo mundo pode colocar lá, então, professor pode criar, aluno pode criar, então, muitas vezes pode ter algum erro com relação às alternativas corretas, então, é importante que a gente sempre dê essa conferida, se de fato as alternativas corretas estão batendo com a pergunta, né, ou se tem alguma pergunta que você quer excluir, por exemplo. Vamos supor aqui, não, essa pergunta aqui não está no nível do conteúdo que eu quero abordar com os meus alunos. Então, eu posso ir aqui, ó, em deletar e excluir essa pergunta, né? Então, também é uma opção, né, possível, de você utilizar, por exemplo, num dia que você tá querendo, né, propor uma atividade diferente, mas não está com muito tempo. Vai lá e usa um quiz que já esteja pronto. E aí, para criar, como é que a gente faz? A gente vai aqui, ó, em Create, acho que não sei como pronuncia, os professores de inglês aí me perdoem, minha gente, sou péssima em pronunciar inglês. E aí a gente vai aqui, ó, no Quiz, que é a versão gratuita, é o que disponibiliza pra gente. Aí a gente vai inserir o nome do quiz, vou botar gamificação de novo. E a gente pode escolher aqui quais são os conteúdos, né, relevantes, né, que aqui se associa esse quiz que a gente está produzindo. Ou não pode ser, ou se não quiser, não precisa selecionar. Isso aqui vai funcionar só para quando as pessoas forem fazer buscas. Então, pode deixar o seu quiz de maneira mais fácil, se você... Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Então, aí aqui a gente tem opções. Múltipla escolha, né? Então, a gente vai escolher múltipla escolha mesmo. Então, o Quizzes, o que eu gosto dele é do layout. Fica muito, muito mais organizado o layout, mais bonitinho, na minha opinião. Então, olha só. Aqui no Quizzes, a gente vai, né? Aqui é onde a gente insere a questão e aqui a gente insere as alternativas
e ele vai aparecendo aqui ao lado, nessa espécie de tela que parece um tablet, né? Deixa eu pegar aqui uma outra alternativa que eu tinha separado. Vamos lá. Então, a pergunta da vez é: grande parte das redes sociais e sites de compartilhamento na internet opera segundo uma lógica de gamificação. Isso significa que, gente, algo que também eu queria falar, acabou passando, com relação a essa questão das redes sociais utilizarem muito de gamificação. As redes sociais, como, por exemplo, o Instagram. O Instagram é uma rede social que eu particularmente uso muito, na verdade é a única que eu uso, fora o WhatsApp, e ela trabalha muito com a ideia de gamificação. Por quê? Porque essa questão, né, de você conseguir mais seguidores, né, a busca, né, quem tem mais seguidores é quem tem mais engajamento. Se você tiver 10 mil seguidores, você consegue a opção de arrastar a tela e colocar um link para o seu seguidor já ali direto do seu próprio story, acessar um outro conteúdo externo à plataforma. Então, as pessoas, elas almejam muito essa quantidade de 10 mil seguidores. Então, quem tem mais seguidores, consegue mais patrocínio, né? Consegue mais recebidos. Então, tudo isso gera, né, essa dinâmica de competitividade. Então, quem tem mais curtidas, porque as curtidas agora, elas foram ocultadas, né? Graças a Deus, porque gerava também uma competitividade muito grande. Então, muito de gamificação também está nessas outras instâncias, que muitas vezes a gente nem percebe e que roubam de nós a nossa atenção, que fazem com que a gente se engaje e muitas vezes a gente nem perceba. Por exemplo, BBB, Big Brother Brasil. Por que é esse sucesso todo e às vezes a gente não entende por quê? Tem muito de gamificação ali. As pessoas começam a se identificar com o jogo, de organizarem torcida para um determinado participante. Então, o participante vai passando por desafios, é colocado no paredão, aí volta porque a galera votou, então todo mundo se engaja para votar nele. Então, muitas outras instâncias da nossa vida têm aí a gamificação como uma das ferramentas, e é por isso que gera tanto engajamento. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: por que não utilizar isso também na educação, na sala de aula? Então, vamos lá. Aí eu vou colocar aqui as alternativas, que eu também já tinha separado, só para vocês visualizarem como é que fica. Se alguém tiver algo a comentar, a falar, enquanto eu estou colando aqui, podem falar, as meninas monitoras, se tiver alguma pergunta. Eu vou colando aqui as alternativas. Eu estou copiando e colando, gente, mas a gente digita também, né? De maneira prática. Pode ser editado, posso colocar em itálico aqui, posso colocar sublinhado, posso colocar as letras em outras cores. Professora Japerlane. Pois não. Laurênia Souto Salles fez uma citação muito interessante. E essa beleza e organização também funciona muito como instrumento motivador para os alunos. Exatamente, Laurênia. Ai, que saudade, Laurênia. Que bom que você está aqui, feliz. Gente, exatamente isso. Lembram da imagem que a gente viu anteriormente, dos tabuleiros de damas? Né, que tinha um lá que era mais assim, né, não era tão atrativo, e o outro, né, que tinha uma imagem que parecia 3D e tal, que a gente, né, a visão da gente parece que ela era arrastada para aquela imagem. Então, essa estética, ela é muito importante na gamificação. Então, deixa eu terminar de colar. Ok. A gente também pode inserir, pessoal, imagens, certo? Da mesma forma como lá no Kahoot, consegue incluir imagens. Tanto na pergunta, como também nas alternativas aqui, ó. Ao lado de cada alternativa, você pode incluir uma imagem, certo? Para quem é professor de matemática, tem aqui muitas ferramentas, ó. Um teclado diferenciado, né, com os símbolos que são utilizados na matemática.
Então, ele é muito, muito legal também, né? Essa funcionalidade, você já consegue digitar aí. Então, olha só como ele aparece bonitinho aqui do lado, né? Aparece a pergunta e aparece as opções. É assim que o nosso aluno vai visualizar. Então, coloco aqui as perguntas alternativas e é importante sempre o quê? Marcar qual é a alternativa correta. Me digam aí, minha gente, qual alternativa vocês acham que é correta? Digam a primeira, segunda, terceira ou quarta, já que aqui ficou escondida a outra, tem duas azuis. Vamos ver se vocês acertam. Grande parte das redes sociais e sites de compartilhamento na internet opera segundo uma lógica de gamificação. Isso significa que o princípio de competição é a regra no universo virtual, os sites podem ser considerados games, os rankings são as principais formas de avaliação, ou os sites de compartilhamento e as redes sociais são baseados em aspectos lúdicos semelhantes aos games. E aí? Quais são as suas apostas? Deixa eu voltar aqui para... Qual que vocês acham que é a alternativa correta? Digam aí nos comentários. A última, Tanise, a Andresa também acha que é a última. Exato, menina, olha, vocês estão fera. Eita, tá passando até avião aqui em casa, vocês ouviram? Nem tem aeroporto aqui, os aviões passando. Quando a gente tá ao vivo, aparece de tudo, minha gente, até avião, para vocês terem ideia. Então, exatamente, a alternativa correta é essa última, né? Os sites de compartilhamento e as redes sociais são baseados em aspectos lúdicos semelhantes aos games. Então, a gente marca ela como a alternativa correta. Se a gente pode marcar aqui, ó, quantos segundos eu quero dar para vocês responderem essa pergunta? Eu vou dar 60 segundos, 1 minuto. E aí, vou salvar. Então, ó, tá vendo? Já aparece aqui minha questão. Eu posso incluir uma nova questão, ó, quando eu clico aqui, nova questão, aí já aparece novamente a tela para eu inserir uma outra questão. Eu vou cancelar aqui, que a gente não vai fazer para não demorar muito tempo, certo? Então, ó, tudo pode ser editável. Você pode editar o nome, se você quer dar um nome diferente. Você pode editar a pergunta, você pode editar as alternativas. Aqui eu não coloquei imagens, mas vocês viram lá que é possível a gente adicionar imagens que estejam no nosso computador ou imagens do próprio banco, né? E aí, quando a gente salva, né, esse game, a gente pode escolher a língua, né, em que ele vai ser apresentado. Aqui. Vamos botar aqui, tem que ser colocado em inglês mesmo, porque aí é o próprio Google que vai traduzir. Não tem a opção do português. Então, se ele vai ser público ou se ele vai ser privado, né? A gente pode incluir aqui uma imagem. Então, deixa eu ver. Então, é assim que ele vai aparecer, certo? Lá no Quizizz. E aí, para compartilhar, mesma coisa. A gente vai aqui e pode copiar o link, ó. E aí, envia esse link, né, para o nosso aluno acessa e consegue responder ao quiz, né? E quando ele responder, a gente vai poder também acessar aos dados, né? De quantos alunos responderam, a gente pode fazer esse controle, o que é muito interessante, então a gente vai saber sempre da turma que a gente está utilizando, quantos alunos estão realizando a atividade, e a gente consegue saber quantos acertaram, quantos erraram, quais foram as questões que eles mais erraram, quais foram as que eles acertaram, e aí a gente tem uma visão também mais objetiva de como eles assimilaram o conteúdo, certo? Então, acho que é isso, gente. Eu queria que vocês me dissessem se ficou claro, se deu para entender como funciona. Obviamente, não tem como a gente fazer com mais detalhes, né? Até por conta aqui do tempo também, tentei resumir aqui ao máximo. Mas,
por acaso vocês ainda sentirem alguma dificuldade em manusear as ferramentas, vocês podem encontrar facilmente no YouTube tutorial, né? A primeira vez que eu fui utilizar essas ferramentas, eu fui lá, um tutorial no YouTube, né? Assisti o tutorial, era assistindo o tutorial, dividir a minha tela do computador, era assistindo o tutorial e fazendo ao mesmo tempo. Assim a gente consegue aprender. Acho que quase tudo hoje, minha gente, tem tutorial no YouTube, para quase tudo. Então, normalmente, quando eu vejo alguém falando de uma ferramenta nova, eu vou lá, dou um Google, procuro, para ver se seria interessante de utilizar, se adapta ao meu contexto. Então, eu acho que o professor, ele precisa ter essa característica sempre muito viva, de ter essa curiosidade, de ser esse professor que pesquisa, que estuda, que está antenado com as novas tendências, né? Acho que não dá mais para a gente viver parado no tempo, né? Quem para no tempo, como diz minha mãe, quando a gente vive parado no tempo, o tempo passa e a gente fica lá, né? Então, é como se ela quisesse dizer que a gente precisa estar sempre se atualizando, a gente precisa estar sempre, principalmente enquanto professor, procurando estratégias que melhor se adequem, né, à realidade dos nossos alunos. Não é da mesma forma que os alunos de hoje aprendem com os de antigamente. Eu ouço muitos professores, às vezes, dizendo assim, mas antigamente todo mundo aprendia. Não tinha computador, não tinha internet, e todo mundo aprendia. E por que que hoje não aprende? Exatamente, porque hoje a gente tem computador, a gente tem internet, os nossos alunos têm uma série de outros coisas que distraem, né, a atenção deles, que são mais interessantes, e se a gente não tornar as aulas interessantes, né, a gente vai perder mesmo, né, a gente perde espaço exatamente para aquilo que é mais interessante. Então, se tiver alguma pergunta, vocês podem colocar aí, se não tiver, eu já posso ir aqui, né, encerrando. A professora Luana, já estou vendo que está aparecendo aqui. Pode ir falando, enquanto o pessoal comenta aí se tem alguma pergunta. Com você, Luana. Vou só fechar aqui a janela. Boa tarde já estou na tarde, pessoal. Bom dia a todos que estão por aqui. Gostaria de agradecer pela excelente oficina que a professora Chabelane Melo nos ofertou, né, nesta manhã, no segundo dia do seminário Saberes e Práticas do Professor. Queria agradecer demais, nós tivemos 80 participantes simultaneamente em uma oficina, né, fantástico. Jabelane, quando ofereceu essa oficina, ela disse, não tem limites, o que a sala suportar, eu dou conta. Então, nós tivemos aí um público fiel, participativo, que interagiu bastante, nossas monitoras e monitores aí a todo momento, partilhando. A gente gosta muito dessa dinâmica, né, dos monitores irem pensando as perguntas e comentários, e a dinâmica da oficina foi muito boa, Jabelane, parabéns. A conexão, né, colaborando conosco, graças a Deus. E eu acredito que essa oficina de gamificação, a gente fica olhando assim para o primeiro momento. Na verdade, essa dinâmica de gamificação, não só nessas duas plataformas que Jabelane nos ofertou, mas ela faz a gente pensar numa série de estratégias, como foi muito bem apresentado no primeiro momento, essa fundamentação teórica, né? Essa situacionalidade do que é gamificar, isso é muito importante. Porque se aqui só fosse um modo de fazer, a gente restringiria muito, né? Você aprenderia a entrar nesses dois espaços, nessas duas plataformas e pronto. Mas o que Jabelane fez foi, na verdade, nos inserir nessa mecânica dos jogos e mostrar que a gente pode gamificar de diferentes maneiras, seja agora no ensino remoto, seja posteriori, quando nós estivermos aí nesse novo normal, né?
com esse ensino híbrido, né, que já foi tão discutido aqui, foi discutido ontem, né, o que não é ensino híbrido pela professora Anelisa Ribeiro, e é isso, pessoal. Então, assim, parabéns a Jaberlane por toda essa trajetória dedicada aos gêneros digitais. Eu até postei aqui um vídeo que a gente fez comemorativo, e tem o primeiro SESC. E no primeiro SESC, Jaberlane ofereceu uma oficina sobre gêneros digitais, não foi isso? Foi. E também foi excelente. E eu lembro que ela já estava, acho que ela já estava nessa vibe de gamificar, ela já fez uma série de atividades com os participantes. E agora nós estamos aqui, né, gamificando, mediados pelas novas tecnologias, pelas tecnologias digitais, né? E isso é fantástico, é como se a gente anunciasse, né? Como ela já estava anunciando há muito tempo atrás, que esses recursos, eles precisavam estarem cada vez mais alinhados com as nossas práticas pedagógicas, com o nosso fazer, né, docente. Então, é isso aí. Então, obrigada. Só um momentinho. Eu tinha esquecido que eu prometi que no final a gente ia fazer uma nova nuvem para saber se mudaram os conceitos aí, as ideias. Já vou colocar aqui para o pessoal ir colocando as palavras. Já que vocês disseram que 2 palavras era pouco, essa eu coloquei 3. Então, coloquem aí. Quem não quiser colocar as 3, pode colocar só uma ou só 2. De acordo com tudo que a gente pensou, refletiu, o que é gamificação agora para vocês, como a gente pode definir, o que ela representa na educação, podem colocar também quais são os desafios da gamificação, coloquem aí as palavras que vierem à cabeça de vocês. E eu estou vendo aqui que a Andresa, ela fez uma pergunta, deixa eu voltar aqui, a ferramenta que eu apresentei na exposição do assunto do SESC 2018, viu? Já faz 2 anos, foi ano passado não, foi 2018. Se a gente poderia fazer... eu acho que foi o Prezi, acho que eu utilizei o Prezi, acho que foi, se não me engano foi. O Prezi é uma ferramenta, assim, maravilhosa, né, de apresentação, mas ela é trabalhosa, então, assim, eu uso só, assim, em ocasiões em que a gente tem tempo hábil para produzi-la e ocasiões, assim, né, mais especiais. Eu até pensei em produzir um Prezi para esse momento, mas, infelizmente, não tive tempo hábil. Mas a gente pode pensar, sim, Andresa, viu? Em uma oficina, posteriormente, para a gente aprender a usar o Prezi. É bem legal também. Raquel está falando. Para quem não conhece, essa ferramenta utilizada pela professora é o Mentimeter, isso mesmo. Ela é ótima, pessoal. Eu conheci através da professora Luana, que está aqui, que utilizou conosco. E ideia boa a gente copia mesmo. Tudo que for bom a gente tem que copiar e espalhar, né? Então, ela é ótima porque faz com que a gente consiga entender quais são os conhecimentos prévios, né? Ela pode ser utilizada das 2 formas, né? Antes, para a gente ver os conhecimentos prévios, e posteriormente, para que a gente veja o que ficou, né? O que foi apreendido. Então, gente, olha só como a nossa nuvem está diferente. Já vou aqui mostrar ela para vocês, tá? Vou só... deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Acho que todo mundo já deve ter colocado. Eita. Cliquei no lugar errado. Calma aí, gente. Não saiam ainda, não. E... deixa eu compartilhar a tela para mostrar. Então, olha como modificou, né, a nossa nuvem. Não sei se vocês lembram, a gente tinha, né, na primeira, a palavra jogos, aparecendo, né, a todo momento, né, de várias formas. E agora, a gente tem aí engajamento, interatividade, motivação, como palavras, e olha como o repertório foi ampliado, né? Essa nuvem, ela tem muito mais palavras do que a nuvem anterior. Então,
acredito que a gente conseguiu, de fato, né, chegar ao nosso objetivo de entender que o grande papel da gamificação na educação é o engajamento, é proporcionar o engajamento dos nossos estudantes. Então, quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora. Foi muito gostosa essa nossa manhã. Espero que vocês não tenham cansado de mim. Já vi que o meu fã-clube estava aqui fazendo propaganda do meu Instagram. As meninas colocaram aí o link, quem quiser me seguir lá no Instagram. Gosto de compartilhar muita coisa por lá, a gente fala sobre tudo. Fala sobre ferramentas para professor, para estudante, sobre metodologias. A gente fala também sobre a vida da gente, porque esse storytelling também é interessante para as pessoas, né? Serve de motivação, de inspiração. Então, a gente se conversa por lá também, né? Quem quiser tirar alguma dúvida, solicitar algum material, eu posso disponibilizar, inclusive, esses slides, viu? Secretaria do CESP, e vocês podem compartilhar por e-mail para o pessoal sem nenhum problema, certo? Então, ok, tem gente dizendo aqui que quer os slides. Olha, o engajamento das monitoras. Não, essas monitoras são as melhores do mundo, minha gente. Eficiente é o nome delas. Delas não, deles, né? Temos também um monitor. Então, muito obrigada. Uma boa tarde de oficinas a vocês mais tarde, certo? E o CESP, com certeza, já é um sucesso, assim como foi o primeiro e como serão os próximos. Muito obrigada pelo convite, Luana e Fábio. Foi ótimo estar com vocês essa manhã. Nós aqui agradecemos mais uma vez, parabéns. Agora descanse, que você falou 3 horas ininterruptas. E, assim, o esforço, a gente sabe, sobrenatural para manter a audiência e nós sabemos que nesse contexto, né, o silêncio é muito complicado. Nós precisamos estar a todo momento interagindo e falando. Então, parabéns, Jabelane, parabéns, e continue aí firme nas suas pesquisas e formações na área da STDIX, nessa área que tanto nos acrescenta e que parece que estamos na crista da onda, né? A gente precisa aproveitar esse momento e investigar ainda mais todas essas questões. Então, um abraço e nós aguardamos, pessoal, os que irão participar das oficinas à tarde.